eu sou a professora Débora Martins e hoje eu vou ministrar um conteúdo de Química do primeiro ano do ensino médio, certo? Hoje eu peço para vocês abrirem aí o capítulo 6, ó. Capítulo 6, apostila 6, capítulo 6 do módulo 2. Aí, na página, né? Na página 6, aqui ó, página 6, certo? Página 6, nós vamos começar, né, a estudar essa apostila, né? Essa apostila fala dos compostos, né, inorgânicos e reações inorgânicas, certo? Vamos aí começar a estudar os compostos inorgânicos e as reações inorgânicas. Certo? Ó, compostos inorgânicos é o tema de hoje, certo? Então, eu peço que vocês acompanhem aí na página 6. Acompanhem aí, compostos inorgânicos. A vida humana depende de 20 elementos considerados essenciais, certo? Por outro lado, até o momento são conhecidos 118 elementos, que são os elementos que constam aí na nossa tabela periódica, certo? Desses, 92 ocorrem na natureza e os demais foram sintetizados em laboratório, certo? Esses elementos não podem ser subdivididos por meio físico ou químico e, quando combinados quimicamente em proporções fixas de massa, formam os compostos químicos, certo? Esses compostos podem ser agrupados em dois grandes grupos, compostos orgânicos e compostos inorgânicos, certo? Essa distinção data de muito tempo e teve início com o desenvolvimento da ideia de que as substâncias presentes nos seres vivos poderiam ser produzidas somente por organismos e nunca em laboratório, certo? Essas substâncias foram denominadas orgânicas e as demais inorgânicas. Correto? Atualmente se considera como substâncias orgânicas aquelas que apresentam sua composição átomos de carbono ligados em cadeia. Esses compostos são objetos de estudo da química orgânica, certo? Então, ó, as substâncias inorgânicas, por sua vez, são aquelas de origem mineral, né? Portanto, a química inorgânica estuda os compostos formados por elementos que diferem do carbono e por alguns que contêm o carbono de origem mineral, certo? Então, ó, alguns exemplos, né, de compostos inorgânicos são o calcário, né, carbonato de cálcio, salitre do Chile, né, nitrato de sódio, gipsita, né, que é o sulfato de cálcio, entre outros. Então, aqui na página 7, ele já coloca aqui os principais cátions e os principais ânions. Então, olha só, uma característica importante dos compostos inorgânicos é aqueles que são iônicos ou covalentes e são capazes de formar íons conforme mostrados aqui nessas duas tabelas, né? Então, olha só, essa é a tabela, são as duas tabelas. A primeira de cátions e ânions. Os cátions são o quê? Íons positivos com carga positiva, certo? Os ânions são íons com carga negativa, certo? E vocês olhando aí, acompanhando aí na tabela de vocês, tem os cátions. Na tabela de cátions, tem os cátions monovalentes, ou seja, só possuem uma carga, só um mais um. Tem os bivalentes, 2+. Tem os trivalentes, 4+. Tem os tetravalentes, 4+, e tem os pentavalentes, 5+, certo? Então, esses são os principais cátions, certo? Os principais ânions também tem os monovalentes, tem os bivalentes, tem os trivalentes, tem os tetravalentes, certo? Essa tabela, gente, essa tabela não é para ser decorada, certo? Essa tabela é um instrumento de consulta, assim como a tabela periódica é um instrumento de consulta, a tabela de cátions e ânions também são instrumentos de consulta, certo? Nada de ficar decorando, mas vocês têm que entender, né?
Vocês têm que entender e aprender a consultar essas tabelas, certo? Então, ó, nós vamos aqui, né, aprender a observação da natureza, da composição química de águas e de minerais, né, que conduziu os primeiros alquimistas e cientistas a reconhecerem o caráter ácido alcalino, que é o básico, né, e neutro desses compostos, né, o que com o tempo conduziu à classificação de diversas substâncias químicas em ácidos, bases, sais e óxidos, que é o que nós vamos estudar: ácidos, bases, sais e óxidos. Hoje nós vamos começar com ácido, certo? Nós vamos começar com ácido. Então, virando aqui a página, né, ele conta aqui uma historinha, né, na página 8, aqui, virem aí na página 8, né, as substâncias ácidas, certo? Olha só, durante muito tempo a alquimia se desenvolveu por meio da observação dos materiais presentes na natureza, né, bem como na realização de diversos experimentos com esses materiais. No século 8, o alquimista árabe Abu, né, também conhecido como Geber, né, dedicou-se, como era de costume dos alquimistas, né, à busca pela fórmula mágica, né, que transformaria, né, os metais em ouro. Então, no entanto, sua prática era mais técnica do que as dos demais. Então, introduziu, né, a busca pelo conhecimento da construção fundamental da matéria, né? Uma de suas hipóteses, contrária à teoria dos 4 elementos de Aristóteles, era que todos os metais seriam materiais compostos por enxofre e mercúrio, categorizados na época como princípios. Então, o enxofre seria um princípio combustível, né, que é a pedra de queima, e o mercúrio, em virtude de suas, né, propriedades metálicas, busca princípio. Assim, a combinação em proporções diferentes desses princípios daria origem a diversos metais, inclusive o ouro, né? Então, para realizar tais experimentos, Jabir e outros alquimistas acreditavam que, além de enxofre e mercúrio, seria necessária a adição de um catalisador. O que é o catalisador? O catalisador são aquelas substâncias responsáveis por acelerar a velocidade de uma determinada reação, certo? Algo que favorecesse a transformação desejada e que seria restituído ao final, certo? Para os alquimistas árabes, esse catalisador ficou conhecido como o exilir, né? Então, olha só, posteriormente, esse elixir, né, foi utilizado como remédio para as doenças, fonte de juventude e imortalidade, então chamado elixir da vida, certo? O alquimista árabe realizou experimentos com uma substância volátil encontrada nas bordas das crateras vulcânicas, olha só. O sal amoníaco, conhecido hoje como cloreto de amônio, certo? Por meio de seus experimentos, compreendeu os princípios das reações químicas, né? Com o tempo surgiram as primeiras classificações alquímicas para os diferentes materiais, né? Corpos, metais, pedras, sais e espíritos, né? Que são os líquidos voláteis, certo? Além destes, os alquimistas reconheciam o caráter ácido de certos líquidos, certo? Jabir, por exemplo, chegou a preparar soluções diluídas de ácido nítrico, certo? Esse ácido de origem mineral possuía um caráter corrosivo e era utilizado para dissolver certos materiais. Outros alquimistas descobriram, né, ácidos de origem orgânica, como o ácido acético, produzido pela destilação do vinagre, ou ácido lático, obtido a partir do leite azedo, certo? Então, olha só, foi então que no século, né, 13, o alquimista denominado Falso Geber, né, nome dado por historiadores modernos a um alquimista europeu anônimo, né, descobriu o ácido sulfúrico, denominado na época de vitríolo. Esse ácido mineral revolucionou as reações químicas da época por possuir maior capacidade de dissolver os materiais, certo? Então, ó, além dessa descoberta, né, Geber conseguiu produzir ácido nítrico mais concentrado do que o produzido por Jabir,
né? Agora, com 2 ácidos fortes, eram possíveis realizar um maior número de reações químicas. Pela primeira vez, os alquimistas tinham nas mãos um reagente que, ao interagir com outros, provocava novos fenômenos, como precipitações, formações de gases, corrosões intensas de metais, etc. Essa descoberta foi considerado o maior avanço químico, né, desde a descoberta da produção de ferro, sendo muito importante para o desenvolvimento da química, certo? Então, olha só, sugiro que vocês deem uma lida, certo? Continuem essa leitura, inclusive da página 10 também, da página 10, certo? Recomendo essa leitura. Então, primeiramente, para a gente entender isso aqui, ó, compostos inorgânicos, nós temos que entender alguns conceitos, né? Algumas reações, né, que ocorrem, certo? Como nós vimos, ó, lá nos primórdios era dividido o quê? Eles dividiam, né, química inorgânica e química orgânica. A química inorgânica para Bergman, né? Bergman foi um cientista e para ele, né, ele dividiu dessa forma, química inorgânica e química orgânica. Na química orgânica é onde estuda os minerais, né, onde se estuda os minerais, e a química orgânica é onde se estuda, né, os compostos que têm carbono, né, tudo que tem carbono, certo? Então, ó, já para Lavoisier, né, com os avanços do estudo, como sempre, ele veio aqui e ele disse assim: não, nem toda substância que possui carbono na sua molécula é orgânica. Aí ele provou. E ele provou com o quê? Com o dióxido de carbono, monóxido de carbono e ácido cianídrico. Essas moléculas são moléculas inorgânicas. Porém, elas têm carbono, ó, tem carbono aqui, aqui, aqui. Mas são moléculas inorgânicas. Essas moléculas, elas são chamadas moléculas de transição, certo? Então, caiu aqui, ó, o conceito de Bergman, né? Então, ó, atualmente, né, qual é a teoria mais aceita? Atualmente aqui, a química inorgânica estuda, sim, os minerais, né? E a química orgânica, né, estuda os compostos do carbono, certo? Compostos do carbono. Sendo que há exceções, né? Alguns compostos de carbono são substâncias inorgânicas, né? Que são chamados de elementos de transição, moléculas de transição, certo? Então, a teoria mais aceita é esta, certo? Então, ó, pra gente agrupar, ó, química inorgânica e química orgânica, né? É muita coisa. Já foram estudados aí, descobertos mais de 18 milhões de moléculas, 18 mil moléculas, milhões de moléculas, né? E estudar uma por uma, né, seria humanamente impossível. Então, o que os cientistas fizeram? Eles agruparam. Eles agruparam todas as moléculas. Eles agruparam da seguinte forma: moléculas ácidas, moléculas básicas, os óxidos e os sais. Eles agruparam nesses 4 grupos: ácidos, bases, sais e óxidos. Ácidos, bases, sais e óxidos, né? Então, ó, toda molécula que se comportava como ácido, colocava aqui. Toda molécula que se comportava como base, se colocava aqui. Toda molécula que se comportava como sal, colocava aqui. Toda molécula que se comportava como óxido, se colocava aqui. Então, criou-se aí os 4 grandes grupos, né, para facilitar o estudo, né, daquela determinada molécula, suas características físicas e químicas, certo? Então, vamos lá. Para vocês entenderem melhor, nós precisamos aprender 2 conceitos principais, certo?
né? Eu tenho aqui dois recipientes. Dois recipientes aqui. Com água, certo? E aqui eu tenho uma fonte, né, de eletricidade, que está mergulhada aqui na água. E essa fonte de eletricidade, né, está ligada a uma lâmpada, certo? Essa fonte de eletricidade, ela está ligada a uma lâmpada. Aí, nesse primeiro recipiente aqui, ó, eu coloquei aqui açúcar. Qual é a fórmula do açúcar? Né? Da glicose, por exemplo. Da glicose, por exemplo. Vou colocar aqui um tipo de açúcar. Coloquei aqui o açúcar. Ah, coloquei o açúcar. Quando eu coloquei o açúcar aqui, ó, mexeu, a lâmpada ela não acendeu. Não acendeu. Por que que ela não acendeu? Por que será que ela não acendeu, né? Por que será que ela não acendeu? Olha só uma molécula de açúcar, por exemplo, a glicose, C12O22, H22, O11, 12 carbono, 22 hidrogênios, 11 oxigênio. E aí? Ela não acendeu. Aí eu vim aqui nesse e eu adicionei o quê? Eu adicionei cloreto de sódio, o nosso famoso sal de cozinha, né? O nosso famoso sal de cozinha. E ela acendeu. Ela acendeu, mas por que que ela acendeu? Por que que aqui no recipiente 2 com, aqui ó, o cloreto de sódio acendeu e aqui com o açúcar com a glicose não acendeu? Quando a gente olha aqui a glicose, ela é uma molécula apolar, certo? E pelo fato dela ser uma molécula apolar, ela não tem polos, ou seja, ela não tem com quem se ligar, certo? Então, quando o açúcar, lá o cubinho de açúcar jogado aqui, ele não vai, o quê? O açúcar ele não vai reagir com as molequinhas aqui de H2O que tem. Não vai. E quando acontece isso, né, ó, eu tenho uma solução molecular ou não eletrolítica, ou seja, não conduz eletricidade. O que que aconteceu, né, com essa molécula? Não reagiu com a água, certo? Então aqui já no meu, aqui ó, tá muito feio, né? Aqui no meu cloreto de sódio, ela já acendeu, olha só. Minha lâmpada acendeu, mas por quê? Por que que ela acendeu? Né? Quando a gente vê aqui, ela é uma molécula o quê? Que é ligada ao quê? O sódio, ele tá onde? O sódio, ele é um metal, certo? E o cloro, ele é o quê? Um ametal. Logo, ele é uma ligação o quê? Iônica, certo? É uma ligação iônica. Então, toda ligação iônica ao quê? Um doa elétrons e o outro recebe. O metal ele tem a tendência de doar e o ametal tem a tendência de receber elétrons. Então, quando eu adiciono aqui o meu cloreto de sódio, o que acontece com o meu sódio? Ele vai... Aqui o meu sódio. Quando eu adiciono ele na água, aí vem aqui a água, ó, cerca o sódio, cerca todinho o sódio, olha só. Esse ato de cercar se chama solvatação, ó, solvatação, ocorre a solvatação, onde várias moléculas de água, né, cercam aqui a molécula de cloreto de sódio, meu NaCl. E o que acontece no meu NaCl? Meu NaCl, né, ele vai se, o quê? Dissociar, né? O que é dissociar? Ó, dissociação iônica, né? Vai haver uma dissociação iônica. O que é dissociação iônica? É separar as cargas. Então,
Então, o que a água vai fazer? Ela vai separar o sódio do cloro. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. O sódio, ele é positivo e o cloro, ele é negativo. Ele vai separar essas cargas, certo? Então, ó, a molécula de água, que é uma molécula polar, como nós sabemos, né? O polo positivo da minha água vai se ligar ao polo negativo, né? Dos o quê? Dos íons cloro, né? Ó, positivo com negativo, e a parte negativa da água vai se ligar com o polo negativo, certo? Então, aqui, ó, houve o que? Uma dissociação iônica, certo? Onde houve a solvatação e o resultado dessa solvatação foi a separação do sódio e do cloro. E quando eles se separam, né, o sódio ele fica positivo e o cloro ele fica negativo. Eles voltam ao seu estado normal, ao seu estado fundamental, certo? E a água, né, a parte aqui, ó, positiva da água vai se ligar à parte negativa, né, daqui da separação dessa molécula, e a parte negativa vai se ligar na parte positiva. Isso é chamado de dissociação iônica, onde é a separação de cargas, certo? Correto? Então, vamos lá. Outro conceito que vocês devem aprender antes de nós nos aprofundarmos em ácido, né? Aqui vamos supor, vou colocar um aqui, 2. Vamos supor, eu tenho de novo aqui a minha glicose, meu açúcar aqui, mais a minha água, certo? O que ocorre? Eu coloquei aqui, a lâmpada não acendeu, não é mesmo? Mas o que ocorreu? Tem aqui, ó, a minha molécula de açúcar, houve a solvatação, tem várias moléculas de açúcar aqui, ó, várias e várias e várias, ó, o cubinho lá de açúcar, aquele cubinho de açúcar que a gente coloca assim no café, no suco, né? Aí vem aqui a água solvata, com o açúcar, né, a glicose, ela é apolar, ela não vai se ligar com ninguém. Então, o máximo que essa água vai fazer é separar as moléculas desse açúcar. É separar. Cada molécula dessa, elas vão ficar separadas. Elas estavam unidas aqui, ó. Elas vão se separar, ó. Se separar. Se tivesse mais aqui embaixo, C12, H22, 11. E aqui a água vinha aqui com toda a sua força, né? Que o que predomina é que a força intermolecular é a ligação de hidrogênio, a força mais forte, né? Vem aqui, só faz separar a molécula, certo? Essa solução aqui, né, é o tipo, né, de solução aqui, ó, molecular ou não eletrolítica, ou seja, não conduz eletricidade. Ao contrário aqui da minha solução, ó, de cloreto de sódio com a minha água, que é uma solução eletrolítica ou iônica, né? Que são soluções que conduzem corrente elétrica. Que acendeu aqui a luz, ó, acendeu aqui a lâmpada, certo? Correto? Então, ó, tudo isso a gente observa. A gente observa se a molécula ela é polar ou se a molécula ela é apolar, certo? Vamos lá. Para vocês entenderem melhor. Um outro exemplo aqui, vou colocar como 3, certo?
o ácido clorídrico mais a água. HCl mais a água. Nós sabemos que o hidrogênio e o cloro, né, ele faz o quê? Ligação o quê? Covalente, onde há o quê? O compartilhamento de elétrons, certo? Mas, quando ele vem aqui e reage com a minha água, o que que a minha água vai fazer? Aqui, ó, HCl, vem aqui a minha água solvata, o meu HCl. O que acontece com o HCl? O que acontece com o HCl? Acontece a ionização. O que é ionização? Vou colocar aqui para vocês, porque o quadro é pequeno, tem que ficar apagando mais. Certo? O que é ionização? Né? O que é ionização? Nada mais é, gente, do que a separação de cargas. É a separação de cargas. Mas como isso acontece, professora? Aqui no caso da HCl, houve a solvatação, aí o que acontece? O que acontece? O HCl vai reagir com a minha água, mas a gente sabe que o cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, olha só o que vai acontecer, né? Tá aqui o meu HCl, essa ligação aqui vai ser quebrada. Essa ligação aqui vai ser quebrada. Por quê? Aí vai haver aqui o resultado H mais Cl menos, onde H+, né, vai reagir com o quê? O meu polo negativo da minha molécula de água e o meu Cl- vai reagir com o meu polo positivo da molécula de água, certo? Mas o que ocorre, né, na ionização, né, quando há essa quebra dessa ligação covalente, né? O que acontece? O que acontece? O cloro, pelo fato dele ser mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele vai levar todos os elétrons do hidrogênio. O hidrogênio vai ficar sozinho. Ele vai ficar sozinho, tadinho do hidrogênio, né? Ficou totalmente positivo, olha só. E o cloro, ele ficou altamente negativo. Então, ó, ionização é a separação de cargas ou formação de cargas, né? A formação de cargas. Então, eu vou até colocar aqui, trocar esse termo aqui para vocês não se confundirem. É a formação. Tá melhor, né? Formação de cargas. Eu vou formar cargas, né? Onde o meu átomo mais eletronegativo vai pegar todos os elétrons do meu átomo menos eletronegativo. Ele vai pegar tudo para ele, certo? Então, ocorreu o quê? Ionização, onde há a formação de cargas, certo? E quando há a formação de cargas, né? Ocorre o quê? Nessa solução vai ocorrer o quê? Condução de corrente elétrica, né? Ou seja, vai ser uma solução eletrolítica ou iônica, né? Que são soluções que conduzem corrente elétrica, certo? Então, gente, no primeiro caso, entendam bem, no primeiro caso, né, há o quê? A separação de cargas, né, que é a dissociação, certo? Dissociação, que é a separação somente de cargas, certo? Depois, né, o que? A separação de moléculas, né, de glicose, né, pelo fato do que da glicose ela ser apolar,
certo? Então, só há a separação das moléculas, né? Onde não acende aqui a lâmpada, né? Que é uma solução molecular ou não eletrolítica. E há a ionização, né? Que é a formação de cargas, que é diferente da dissociação. Não se confundam. Dissociação só é o quê? A separação de cargas. Na ionização é a formação de cargas. Na dissociação só fez separar assim, mas elas continuam lá. Com os elétrons, cada uma com seus elétrons, certo? Já na ionização, o átomo mais eletronegativo puxa todos os elétrons, né? Deixa o outro átomo nu, sem nada, certo? Essa é a ionização, que é onde a formação de cargas, certo? Então, gente, frente a esses primeiros conceitos, que é muito importante, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar, né? 3 moléculas, né? E vocês vão explicar, né? Como essas 3 moléculas, como essas moléculas, né? Sofrem aí a dissociação iônica, né? A dissociação iônica, aquela questão de somente a separação de cargas, e a terceira, né, vocês vão pesquisar outra molécula que sofre ionização, certo? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.